Bora lá então. Maravilha, olha só. Agora a gente vai ver a parte de tabela periódica, tá bom? Que é um conteúdo que é muito cobrado, é bem simples, certo? Que é cobrado bastante de vocês aí. Gente, o que é a tabela periódica? A tabela periódica, na verdade, é uma organização, ela é muito organizada, certo? Onde ela vai distribuir todos os elementos químicos. Lembra o que é um elemento químico? Um elemento químico, ele é um conjunto de átomos que tem mesma identidade, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Se você sabe disso, por exemplo, a tabela periódica, ela vai organizar, presta bem atenção nisso aqui, ó, ela vai organizar os elementos químicos na ordem crescente de número atômico da esquerda para a direita. Por exemplo, o primeiro elemento químico que eu tenho aqui é o hidrogênio, certo? Ele vai ter número atômico 1. Se você tiver uma tabela periódica agora, certo? Aí você vai observar que aqui eu tenho o primeiro elemento. Aí depois eu tenho o Hélio com número atômico 2, eu vou colocar um 2 aqui, ó, certo? Do ladinho. Aí depois eu tenho o primeiro metal alcalino, tá? A gente vai ver isso com calma, que é o lítio, certo? Depois eu tenho na família 2A, por exemplo, eu tenho aqui o berílio, que é o primeiro metal alcalino terroso. Eu estou falando nomes que eu vou te explicar depois com calma em relação às famílias. O que você precisa saber agora? Que a tabela periódica organiza da esquerda para a direita em ordem crescente de número atômico todos os elementos químicos, certo? E a gente vai ter uma divisão bem interessante. Aqui, ó, vou colocar uma escadinha aqui, que você percebe nitidamente na tabela. Que assim, do lado esquerdo da tabela, você vai ter o que a gente chama de metais. Certo? E dessa escadinha para cá, que vai estar a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, a gente vai ter os não metais, certo? A gente vai ter os não metais. A gente vai estudar cada um deles, certo? De maneira bem organizada. Outra coisa que eu preciso que você saiba agora, por exemplo, é assim, os átomos aqui, eles vão se dividir em grupos e famílias. Por exemplo, tudo que eu vou ter na vertical, tá? Tudo que eu vou ter na vertical, vou te ensinar algumas frases que vão ajudar a identificar de que família é o elemento. Eu vou ter os grupos, tá? Grupos ou famílias. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou ter grupos ou famílias. Grupo e família é basicamente a mesma coisa. Tem duas formas de agrupar isso aqui. Por exemplo, essa família aqui é a família 1A. Vou te dar um detalhe do detalhe, tá? Apesar do hidrogênio estar aqui, eu até brinco, eu falo assim, ó, o hidrogênio ele é órfão, o hidrogênio não é da família 1A. Por quê? Porque o hidrogênio não é um metal, certo? O hidrogênio não é da família 1A. Ah, mas por que ele está aí? Primeiro, porque o número atômico dele é 1, a gente vai ver na distribuição eletrônica já, que tem lógica ele está aí, e ele tinha que ter em algum lugar. Então, colocaram ele por aí. O que acontece? Aqui do lado, ó, na tua tabela periódica, você vai ter a família 2A. Mais na frente, lá do outro lado, a gente vai ter a família 3A, a gente vai ter a família 4A, 5A, 6A e 7A. Então, nessas verticais aqui, ó, as duas primeiras colunas, certo? E já continuando do outro lado, vai até a família 8A. A família 8A é a última, certo? Eu vou nomear cada uma delas. E na horizontal é importante você saber, tá? Que na horizontal a gente vai ter o que a gente chama de camadas, certo? A gente vai ter capas, não vai vir assim na prova, capas. A gente vai ter períodos, tá bom? Diego, capa e períodos, capas, períodos, níveis de energia são sinônimos, tá bom? Níveis de energia. Maravilha. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho a tabela periódica que vai organizar os elementos químicos na ordem crescente de número atômico da esquerda para a direita, já te falei isso. E aqui eu vou ter família 1A, família 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. A 8A é a última dos gases nobres, a gente vai chegar lá. Maravilha, eu preciso saber disso até agora, que na vertical tem grupos ou famílias, na horizontal eu tenho capas, períodos ou níveis de energia, são sinônimos, tá? Tanto faz falar camada ou capa, períodos, capa é mais porque está encaixando, é a mesma coisa que camada. Ou níveis de energia. Então aqui, ó, tem o primeiro nível de energia, segundo nível de energia, terceiro nível de energia e vai descendo até o sétimo, mais ou menos aí. Bom, entendido isso, a gente vai ter que saber outra coisa também. Por exemplo, certo? A chamada família 1A, a família 1A, eu vou colocar todo mundo aqui. Detalhe,
eu vou colocar aqui de cabeça, mas você não precisa saber isso aí de cabeça, tá? Se você precisar, eu te dou umas frases que vão te ajudar a identificar esses elementos de maneira rápida e vai ajudar na estrutura de Lewis e na nomenclatura e um monte de coisa. A família 1A é formada pelo lítio, certo? É formada pelo sódio, certo? Pelo potássio, pelo rubídio, pelo césio e pelo frâncio. Essa família 1A, ela vai ter um nome específico, tá? Diego, tem macete para lembrar disso aí? Tem macete sim. Li na capa da revista Coisas da França. Se você quiser anotar, isso vai te ajudar muito, que na hora que você bater o olho já vai falar, esse elemento é da família tanto. Tranquilo? Então, essa família aqui, que é a família 1A, a gente vai chamar ela de metais alcalinos, tá? Essa daqui é chamada de metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Maravilha! A família 2A, certo? A gente vai chamar de metais alcalinos terrosos ou metais alcalinos térreos. Quem são esses caras? O berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Tranquilo? Tem frase também? Tem macete. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão. Tranquilo? Isso aí é bom só para identificar, não que você tem que saber a tabela inteira de cabeça, não faz sentido isso. Como é que é chamada a família 2A? A família 2A são os metais alcalinos terrosos, só que na prova vem como térreos, tá bom? São os metais alcalinos térreos ou metais alcalinos terrosos. A família 3A, certo? Tô colocando de novo, vou repetir, tô colocando de cabeça, você não tem obrigação de saber isso de cabeça. É a família do boro, certo? O boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho, certo? Essa é a família 3A. A família 3A ela não tem um nome específico, tá? Isso é importante. A partir da 3A até a família 5A, a gente vai dar o nome do primeiro elemento. Por exemplo, o primeiro elemento químico que está na família 3A é chamado de boro. Então a gente vai chamar ele de família do boro. Ele não tem um nome específico, entende? Então aqui é a nossa família do elemento que começa com ele, do boro. A família 4A, ela tem o elemento mais importante que tem aí, que é a chamada família do carbono. Por que a família do carbono? Porque começa com carbono. E detalhe, o carbono ele é tão importante na química, tão importante, que ele tem uma parte da química destinada só para ele, que vocês conhecem, que é a química orgânica, chamada química do carbono, certo? Então, quem são os elementos da 4A? Vamos colocar aqui, ó. Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Ok? Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Família 5A. Família 5A é a chamada família do nitrogênio. Esqueci de colocar o nome aqui, né, na 4A. Então, vou colocar aqui. Essa daqui é chamada família, certo? Família do... Vou colocar entre aspas o C aqui, ó. Família do carbono. Carbono, silício, germânio, estânio e chumbo. Família 5A é a família do nitrogênio. Nitrogênio, arsênio, sibério, acho que eu confundi bem aqui, né? Sibério, não posso sumir, Sandra, e bismudo, certo? Não, aí falta um elemento bem aqui, ó. Olha lá, não posso assumir Sandra e Bia. Sempre tem um macete para te ajudar, certo? Não posso assumir Sandra e Bia, ou seja, nitrogênio, fósforo, arsênio, sibério e bismudo. Família 6A já tem um nome específico, ó, até a 5A, certo? Da 3A a 3, A4 e A5, a gente chama família do boro, que começa com ele. 4A, família do carbono, que começa com ele. Família 5A, família do nitrogênio, que começa com ele. Na 6A, você já vai ter os calcógenos ou calcogênios, certo? Quem são os elementos da família 6A? De cabeça. Olha aqui, ó. Os 7 poloneses, porquinhos, como você queira chamar. Então, eu vou ter o oxigênio, o azufre, certo? Eles chamam de azufre aqui, que é enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Esses caras aqui já tem um nome. Até a 5A, lembra, isso aqui é a família de quem? Ah, Diego, é a família do primeiro elemento químico que tu me disse. Então, é a família do
nitrógeno, certo? Nitrógeno, é a mesma coisa que nitrogênio. A família 6A já tem um nome específico, são os calcogênios, certo? Calcógenos. Família 6A. A família 7A, acho que não vai dar espaço para 8A, mas não importa. É o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato, certo? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Tá aí, ó. Você quer um macete? Flamengo classificou o Brasil impondo ataque. Isso é pro cara que é flamenguista. Para quem não é, tu pode memorizar essa daqui, ó. Flamengo, clube brasileiro inferior a todos, ok? Fechou? Maravilha. E para fechar a última de todas, que é a família 8A, que são os chamados gases nobres e inertes, o que acontece? Aqui, vou colocar de cima para baixo, tá? Vou colocar assim, ó. Família 8A, são os gases nobres, é o hélio, o neon, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tranquilo? Esses daí são os gases nobres. De novo, tu não tem que saber isso aqui de cabeça, certo? Isso aí é uma coisa que tu vai pegando com o tempo. O que eu preciso saber agora? Eu preciso saber que a tabela periódica ela vai organizar na ordem crescente da esquerda para a direita de número atômico, só repassando tudo que eu falei, tá? Bem rápido. E aí, essa ordem crescente de número atômico, ele vai marcar a identidade de cada elemento aqui. Aqui a gente vai ter uma escadinha, certo? A partir da 3A, o primeiro elemento está aqui em cima, o alumínio, se você quiser identificar aí. Para a esquerda eu vou ter os metais, para a direita eu vou ter os não metais. Show de bola? Lembra que na vertical a gente vai dividir a tabela periódica em grupos ou famílias. Na horizontal eu vou ter capas, períodos ou níveis de energia. Qualquer nome que você fala desse daqui está correto, são sinônimos entre si. E aí eu tenho que saber que todos os elementos da família A, 1A, 2A, 3A até a 8A, todo mundo aí, são os chamados elementos representativos, olha. São chamados de representativos. Vou te adiantar. É o que mais vai cair na tua prova, certo? E a família B, que é uma outra história, certo? A família tem a família A e tem a família B. A gente vai ter os elementos que a gente chama de elementos de transição, certo? Tem os elementos de transição e elementos de transição interna que a gente vai trabalhar com eles depois lá na distribuição eletrônica de Linus Pauling. Que eu tenho que saber... O cara quer dar um A, isso é muito importante, tá? Muito. Isso aqui vai te ajudar na distribuição, na identificação do elemento, nas propriedades químicas e físicas e principalmente na estrutura de Lewis, que é a segunda questão da tua prova. A gente já está trabalhando a primeira, a gente está começando a entrar na segunda questão. Olha lá, muito importante isso aqui, ó. Lá, que é para o próximo vídeo. Lá na distribuição eletrônica de Linus Pauling, tu vai entender que todo mundo da família 1A vai ter um elétron na última camada. Isso aqui é muito importante, ó. Isso não vai mudar, certo? O cara quer dar 1A, é fácil lembrar isso, né? Porque se o cara dar 1A, esse 1 remete à ideia de que ele tem um elétron na última camada. O cara da 2A, adivinha? Ele vai ter 2 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Isso é para distribuição eletrônica de Linus Pauling, que é aquele diagrama que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Só preciso que você saiba isso. Família 3A, segue o baile. 3 elétrons na última camada. Família 4A, que é do carbono, 4 elétrons na última camada. Família 5A, 5 elétrons. Olha que óbvio, né? Família 6A, 6 elétrons na última camada. Família 7A, 7 elétrons na última camada. E família 8A é a única que vai ter 8 elétrons na última camada naturalmente, certo? Para um átomo estável. Tranquilo? Maravilha? Já já eu volto e quando eu voltar eu já venho com o diagrama de Linus Pauling e a gente vai detalhar, vai ficar tudo muito fácil para você, tá bom? Valeu!